A peça que ele acabara de apresentar, coberto com uma burca, no Festival de Mulheres Palhaças de Nova York, era obviamente uma provocação. Quando os holofotes se acenderam, a figura de burca já estava no centro do palco, imóvel, coberta da cabeça aos pés, de modo que não dava para saber que era um homem. Foi só quando começou a falar com a voz rouca e a solenidade de quem traz más notícias que os espectadores, entendendo que estavam diante de um travesti, começaram a rir. Vim aqui porque vi meus irmãos morrerem sob o fogo americano. Não sei se vocês sabem, mas os americanos fizeram uma merda danada no Iraque. Vim aqui porque perdi minha casa, minha família. Vim me vingar. Vim aqui seguindo meu marido, que vai ali na frente. Ele é aquele que tem pernas tortas e anda como um barril, balançando de um lado para o outro. O jeito dele de andar me irrita mais do que qualquer outra coisa. Quero morrer vendo ele andar, para não ter dúvida que estou indo em boa hora. Não quero me arrepender, não quero ter dúvida de que é melhor ir embora e continuar com a visão desse espetáculo, patético. Não há nada mais irritante no mundo do que meu marido andando. Por isso, pedi que fosse na frente. Apelei para a submissão da mulher quando percebi que desta vez ele queria que eu abrisse o caminho. Não, sempre fui atrás. Não vai ser agora, na reta final, que você vai me forçar a tomar a dianteira. Para o meu marido, toda mulher é uma inimiga em potencial e uma traidora. Ele temia que eu não explodisse. Queria ter certeza de que eu não ia abandoná-lo na última hora, deixar ele explodir sozinho. Lá vai ele, como um barril de pólvora balançando de um lado para o outro. Planejamos esse dia com muita antecedência. Quer dizer, meu marido planejou, porque eu não penso. Ele me disse que eu estava revoltada com a perda de meus irmãos sob o fogo americano. Meu irmão mais velho me currou quando eu tinha 12 anos, o do meio quando eu tinha 15, e o menor, que era 2 anos mais moço que eu, quando eu tinha 20. Os 3 garantiram ao meu marido que eu era virgem. Os 3 deram sua palavra de honra e o ameaçaram de morte se depois de me desvirginar na noite de núpcias, ele por algum acaso pensasse em me devolver, alegando que tinha sido enganado e que eu não era virgem. Meu marido me disse que o que eu queria era vingar a morte de meus irmãos, mortos sob o fogo americano. O que é que eu podia fazer? Ele me mandou repetir para ter certeza de que eu estava morta de raiva. Sim, estou morta de raiva. Vou vingar a morte de meus irmãos, soldados de Deus. Estou morta de raiva. E vou vingar a morte de meus irmãos, soldados de Deus. Está tudo gravado, para depois ninguém duvidar. Meu marido é um homem desconfiado. Não queria que depois o acusassem de ter me forçado a fazer o que eu não queria. Na verdade, para quem olha de fora, tenho mais razões para querer vingar a morte de meus irmãos do que ele, que é cunhado. E além do mais, eles os enganaram. Ele devia estar contente por terem morrido sob o fogo americano. No vídeo, ele diz que está vingando a morte dos irmãos dele, que caíram sob o fogo americano. Meu marido não tem irmãos, mas ninguém sabe. No vídeo, ele está usando o termo no sentido mais genérico, mais estático. Meus irmãos, meu povo. Meu marido sempre teve uma propensão profética. Agora, lá vai ele, como um barril oscilante. Não foi à toa que sugeriu uma festa de casamento para a ocasião. Tem um peso simbólico no meu caso. E foi a minha única contribuição. Tudo foi sincronizado para detonarmos nossas bombas ao mesmo tempo. Eu, para falar a verdade, não aperto esse botão enquanto ele não apertar o dele. Nunca me deixou ir na frente. Não vai ser agora que vou me adiantar. Vou deixar ele primeiro. Aperto depois. Olá a todos amigos do Livrado, estamos aqui no Hotel qualquer coisa, Go-In, para mais uma entrevista e nosso convidado hoje é ninguém mais, ninguém menos que o Bernardo Carvalho. Como é que você está? Tudo bem, cara? Tudo. O Bernardo vai participar aqui da Bienal de Curitiba, daqui a pouco com uma mesa com o nosso querido Caetano Galindo. E aproveitamos aí a passagem dele por Curitiba para fazer uma entrevista sobre o último romance dele, Simpatia pelo Demônio, esse livro aqui que foi publicado pela Companhia das Letras, esse projeto lindíssimo, né, com cinta e tudo mais. Bernardo, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Eu queria começar perguntando aí sobre a questão da atualidade do tema, né? O livro ele fala de terrorismo, né? O terrorismo real, propriamente dito, e também o terrorismo do coração, né, cara? Acho que a gente pode fazer esse paralelo, e tem muito a ver também com essa sua preocupação em retratar aspectos da atualidade, como já havia sido no Reprodução, quando você fez aí a figura do neocon, que aprende mandarim, enfim. Quais são os interesses de adentrar aspectos que não necessariamente discutem isso, mas acabam passando por essas discussões e entrar por esse viés de assuntos assim atuais, né?
Acho que desde sempre, né? Outro dia eu estava pensando, quer dizer, tem um livro que chama Teatro também, que era na época que tinha aquele Unabomber, que começou a distribuir bombas, mandar bomba pelo correio, sei lá. E tem um terrorista lá, e o terrorista manda também umas coisas pelo correio, que são que isso aí era antes do antrax, mas aí ele manda uns envelopes com pó dentro, e o pó é um pó assassino. Então tem uma coisa do ar do tempo que me interessa, entendeu? E tem alguma coisa da literatura também que é estranha. Eu não sou nem místico, nem religioso, nem nada, mas tem alguma coisa religiosa na literatura que parece que a literatura, talvez por essa porosidade para o ar do tempo, ela diz coisas que são coisas meio imprevisíveis, inesperadas, não sei o quê. Então isso me interessa, meio me abrir para o mundo, entendeu? E ficar totalmente poroso para o que está acontecendo e com isso tentar incorporar mas facilitar. Então você acha que passar fatos como esse para a literatura, passar, sei lá, do jornal para a literatura, isso de alguma maneira afirma ou reafirma o momento, ou se por outro lado, se ele se dilui em uma matéria ficcional? Eu acho que é outra coisa, acho que não tem nada a ver com... Tem a ver com uma tentativa de lidar com o momento, compreender o momento e pensar o momento de uma forma diferente, diferente do jornalismo, diferente do lugar do senso comum, enfim, tentar pensar a realidade por uma ótica que é uma ótica estranha, porque é uma ótica da subjetividade, que é uma ótica, no caso desse livro, é uma ótica do amor, entendeu? É um livro sobre uma relação perversa, amorosa entre dois personagens, mas tem um triângulo aí, tem um terceiro. E aí, quer dizer, isso aí veio também de uma crise pessoal, uma crise de 50 anos, uma crise que tem a ver com a meia-idade, com essa coisa da derrocada do sexo, do amor e não sei o que na meia-idade, já de uma aproximação da perspectiva da morte, pelo menos não que eu vá morrer agora, eu espero, mas enfim, que tem uma outra perspectiva, e de repente coincidir essa crise e essa perspectiva com a morte, com o amor, com o sexo, com atos terroristas que eram, por exemplo, o negócio de Paris ou a boate gay na Flórida, e aí você perceber que, na verdade, esses atos terroristas estão sendo perpetrados por caras cujo objetivo tem a ver muito diretamente focado em alvos que têm a ver com comportamento sexual, com prazer. E esse negócio me interessou, esse paralelo, de repente, do sujeito, que é um sujeito por razões pessoais ou familiares, ou que seja, é um cara que tem uma frustração aí amorosa, sexual clara, e esse personagem do cara da meia-idade, que também, por uma questão biológica e de vida, acaba tendo também essa frustração, entendeu? E os dois têm uma relação com o prazer do outro, que é uma relação de frustração e de fascínio, entendeu? Então acho que tinha uns paralelos aí que me interessavam. Entendi. O livro, como você mesmo falou, fala desse triângulo amoroso entre esses três personagens, né? O rato, o chihuahua e o palhaço, que no caso é o marido do chihuahua, né? E acaba sendo traído por ele nessa relação. O chihuahua, ele trabalha com neurociência e estuda a questão da hipnose. E a hipnose, e aí em algum dado momento os personagens falam que para ser hipnotizada a pessoa precisa se deixar ser hipnotizada, né? Avaliando aqui o aspecto da relação perversa entre os personagens, a gente consegue enxergar elementos muito claros de permissividade que passam também por essa coisa desse terrorismo moderno que tem a ver com essa exposição, com a pessoa ali submissa, lendo ali, enfim, sendo exposta daquele jeito. Então essa permissividade, essa submissão, tanto na hipnose quanto no terrorismo, quanto nessa relação mais doentia, isso foi um paralelo que você buscou fazer, ou isso foi uma coisa que... Olha, assim, no terrorismo eu não sei se eu entendi o que você estava dizendo, mas assim, porque no terrorismo não tem, na verdade, não tem uma submissão voluntária, né? Não é uma submissão voluntária, mas em algum momento se torna uma... Você está ali, né? Você está totalmente submetido a uma ordem bárbara, tem o cara lendo, quer dizer, vai ser decapitado e lendo uma carta que provavelmente que ele nunca leria em outras circunstâncias, e você não entende por que ele lê, não sei o quê. Mas de qualquer jeito é uma violência que faz quer dizer,
ele não entrou ali por um ato voluntário, não é voluntário, de permissividade. Ele foi violentamente forçado àquele lugar, né? O que eu acho que tem na relação perversa, e na relação perversa desse livro aqui, é que o personagem, que é, entre aspas, a vítima, na verdade, se ele não entrar na jogada da perversão, nessa relação, a relação não existe, né? Então, de certo ponto de vista, tem uma inconsciência aí desejada do personagem, que permite que a relação exista, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que é diferente, porque é uma relação totalmente de autodestruição, né? Como se fosse um suicídio. Então, nesse sentido, eu acho que tem a ver com uma coisa que eu acho da época, que a gente pode até projetar em uma coisa mais geral, mas é uma ideia de um suicídio consciente quase, entendeu? É como se... E tinha a ver com essa, sei lá, para mim é um pouco uma metáfora do lugar que a gente está vivendo, que a gente, sei lá, está caminhando para o fim do mundo, para acabar com o planeta, ou que seja, não sei o quê. E acho que é o Sebald que tem isso num livro, que ele fala que é condição básica para o ser humano sobreviver. Uma das condições, a condição, foi a descoberta do fogo, né? E essa condição, ao mesmo tempo que é o que permite a espécie humana não desaparecer imediatamente, é também o que vai acabar destruindo, porque você vai queimar combustível fóssil até a sua condição de vida não existir mais, né? Então essa condição aí humana, sei lá, é meio ridículo dizer assim, mas desse suicídio que é ao mesmo tempo a condição da sua sobrevivência, entendeu? Esse paradoxo aí me interessava. E o Rato, ele encarna um pouco isso, né? Quer dizer, é um cara que chegou na meia-idade, ele não quer morrer, ele quer continuar vivendo, e ele vai reeditar uma paixão de adolescência, quer dizer, tentar projetar essa paixão de adolescência no primeiro cara que aparece. E com isso, na verdade, ele é um suicídio, ele vai cometer um suicídio, mas assim, ele não, quer dizer, para ele estar vivo, ele precisa dessa paixão, e essa paixão, ao mesmo tempo, é o que vai levá-lo para a morte, né? Então, essa duplicidade aí da paixão como suicídio, sobrevivência, né, e vida, isso aí me interessava. E isso aí eu acho que pode ser explorado, enfim, projetado para uma coisa mais geral hoje, sei lá. A questão dos personagens, a gente estava falando isso agora na live do Rascunho, que eles, que eu até perguntei para vocês, se eles poderiam ser vistos como, né, esses arquétipos de egolatrias e né, enfim. Como que você vê essa relação deles até com você estava falando da coisa da mediatização, do uso das pessoas com a tecnologia, enfim. Como você vê essa relação ególatra dos personagens? E como que você acha que isso conversa com os tempos de hoje? Eu acho que assim, o ególatra é o Chihuahua, né? O Rato é um cara que vai sucumbindo, entendeu? Ele entra nesse negócio, ao mesmo tempo que ele quer se salvar, é uma destruição do ego absoluta, né? Que ele vai virando um farrapo humano até o final. Quer dizer, ele já começa a farrapo humano e o livro é um flashback até que você retoma fecha as pontas no final. Mas ele é alimentado, em certa maneira, pelo ego do Chihuahua, que se declara para ele se alimenta daquilo. Pois é, mas essa que é a perversa, quer dizer, o elemento perverso da relação é justamente esse, quer dizer, o cara quer dizer, ele morde e sopra, né? Morde e sopra. Então ele dá e tira, como se fosse uma coisa de criança, né? Ele dá o brinquedo e tira, Então o Rato, ele tem o gosto da paixão, do sexo, não sei o quê, tudo maravilhoso. Só que as coisas imediatamente, ele tem a paixão, ele tem o sexo, e imediatamente esse sexo e essa paixão são tomados dele, né? Então isso daí o ego dele vai se esfacelando nesse processo, né? E o Chihuahua, que é o cara manipulador que faz esse processo, que é como se fosse o mastermind desse processo aí, esse cara, sim, ele tem uma relação com o mundo que é uma relação totalmente narcisista, entendeu? E onde o outro não existe de fato. Então, por exemplo, a possibilidade dele manipular o rato é porque ele trata o rato como se fosse um brinquedinho, né? Que você põe no armário e tira conforme o seu desejo de brincar ou não com aquele boneco.
Então eu acho que esse personagem do Chihuahua, para mim, tem muito a ver com o mundo de hoje, sabe? Com o jeito como a gente se relaciona com o outro e com o jeito como a gente se relaciona com o mundo através dessa coisa da internet, que é uma espécie de um filtro que não deixa que você tenha uma relação real, direta com o outro, né? Você está sempre projetando, e essa projeção é também um espelho, né? Que você pode apagar, quer dizer, o outro é um negócio desagradável, porque o outro nem sempre ele corresponde ao que você quer, né? Ele é diferença, né? Então, só para terminar então, Bernardo, para a questão que eu acho que não pode faltar na entrevista, porque a gente percebe, isso já veio também de outras entrevistas que eu já vi que você deu, sobre a questão do caráter, da possível fábula que exista no nome dos personagens, que são nomes de animais, enfim, né, enfim, né, o palhaço, que não é um nome de animal, mas tem um nome meio fabular. A sua intenção de aproximar esse enredo de uma fábula se deu por quais motivos? Isso passou por um processo da obra, da confecção da obra? Bom, acho que tem pelo menos 3 entradas aí. Uma é que eu queria que o livro fosse lido como uma espécie de parábola, como se fosse a ideia de que isso aí é como se fosse um conto moral, que fosse um livro de reflexão, que isso aí fosse que não fosse embora a linguagem seja realista, que tivesse uma dimensão aí, a compreensão do leitor que ele está lendo uma parábola, um conto moral. E o começo do livro, como ele se passa num lugar, uma zona de conflito, de guerra, e é muito elétrico o jeito que é narrado, como se fosse um livro de ação, um livro de aventura. Eu queria que o leitor não tivesse a compreensão também de que ele está lendo um relato jornalístico, que aquilo ali na verdade, tem uma dimensão reflexiva que vai engendrar aquela história. Enfim, usar o nome para suspender ele dessa objetividade da narrativa. Exatamente, que tem um lado subjetivo aí e um lado, sobretudo, reflexivo, que você quer que o leitor participe dessa reflexão. Mas, por outro lado, esses nomes eles foram criados pelo próprio personagem, né? Quer dizer, esse Chihuahua, que é uma espécie de autor da relação amorosa aí, ele se autonomeia, e ele, não Chihuahua, mas Raposinho, enfim, e nomeia o outro Rato, né? E com isso ele mais ou menos estabelece o sentido dessa relação perversa, né? Na figura do rato, quer dizer, que esse animal de laboratório, na figura da raposa, que é o animal traiçoeiro, mas super inteligente, enfim. Então, era nesse sentido, quer dizer, os próprios personagens, eles criam, quer dizer, sobretudo esse personagem, ele é como se ele fosse um coautor do livro e ele tivesse criado a fábula a priori, né? E aí isso daí me interessava, mas, enfim, quer dizer, eu não consigo me lembrar exatamente o que veio primeiro, o que começou, entendeu? Mas o fato é que essas coisas se acumularam aí e eu acabei mantendo o nome para os personagens. Legal. Acho que era isso, a gente fica por aqui. Queria agradecer você mais uma vez pela entrevista. Obrigado. E agradecer vocês por terem assistido. A gente fica por aqui. Um abraço, galera. Tchau, tchau.